Boa noite a todos, boa noite, queridos irmãos da Sociedade Espírita Chico Xavier de Passo Fundo, que conduzem este trabalho tão valoroso de buscarmos sempre levar o Evangelho, além das fronteiras do espaço físico, que possamos nesta noite fazer algumas reflexões juntos acerca do Evangelho de Jesus. Me chamo Verônica, sou trabalhadora do Grupo Espírita Esperança e Caridade, localizado na cidade de Sacramento, Minas Gerais. E vamos iniciar esse momento de reflexões, buscando elevar o nosso pensamento através da prece. Senhor Jesus, Espíritos amigos que nos assistem neste momento, agradecemos pela oportunidade bendita deste trabalho que nos fortalece, que nos auxilia a compreendermos as nossas lutas terrenas e a superar tantos obstáculos, compreendendo que cada um deles são importantes para o nosso crescimento, para o nosso reajuste às leis divinas, e que possamos, nesse momento, nos unirmos em pensamentos, em vibrações, para que as reflexões desta noite possam alcançar a todos que necessitam, para que essas palavras que vêm sob o amparo dos benfeitores espirituais cheguem a todos aqueles que estão necessitados desse bálsamo que é o Evangelho na nossa caminhada. Sê conosco, Senhor Jesus, e que assim seja. Na noite de hoje, vamos buscar trazer algumas reflexões acerca do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, no item que vem tratar da felicidade, A felicidade não é deste mundo. Dentro desse capítulo, nós encontramos as bem-aventuranças, que são uma lição basilar para que a gente possa compreender a nossa experiência na Terra. Se nós não tivermos esse entendimento de qual foi essa mensagem que Jesus estava trazendo para cada um de nós, quando nos convidou a olhar para as aflições, tendo um olhar novo, a nos felicitar de alguma forma por termos a oportunidade de vivenciar essas experiências na Terra, como precisamos trazer esse olhar dessa boa nova, que muitas vezes nós ainda não conseguimos enxergar na nossa caminhada o papel, o valor e a finalidade das lutas redentoras. Então, podemos iniciar trazendo que todos nós na Terra, de alguma forma, estamos lutando, estamos vivendo em busca de algum ideal, porque nós não conseguimos nos manter em movimento, em atividade, quando não temos esse ideal. E para muitos de nós, com certeza para a grande maioria da humanidade terrena, esse ideal é o da felicidade. E essa lição do Evangelho, ela inicia trazendo para nós justamente essa questão das nossas lamentações frente a essa meta, a esse ideal que por vezes, ao não encontrarmos na Terra, nos sentimos frustrados, infelizes. Então, quando a lição nos traz a felicidade não é para mim. Então, quando eu estou no momento da minha caminhada em que eu percebo ou que eu sinto que eu me encontro dessa forma, nesse estado de tristeza, de lamentação ou de frustração, é importante buscar uma reflexão acerca de qual ideal de felicidade é esse que se almeja. E a própria lição nos traz essa visão de que tantas vezes as situações de felicidade que nos levam a essas desilusões são as situações
da beleza, das aparências, do poder e também dos bens materiais. São 3 itens que a gente vai perceber que fazem parte, são o alvo para o qual muitos de nós estamos gastando toda a nossa energia, todo o nosso tempo, todos os recursos que nós temos ao nosso alcance nesse momento da nossa caminhada para que a gente possa alcançar. Então, muitas vezes a gente está dedicando tudo que a gente tem de melhor para alcançar esse alvo, de sempre, do belo no sentido daquilo que o outro, de como o outro me vê, da beleza física mesmo, né, das situações de status, do poder e do dinheiro e de tudo aquilo que vem junto com essas questões. E aí, nessa lição do Evangelho, vem trazer para nós que nós almejaríamos essas situações trazendo uma visão estritamente terrena e limitada de que na Terra a gente pudesse encontrar tudo, quer dizer, tudo que é possível de alcançar de progresso na Terra. Então, se a gente tem um pensamento de que somente na Terra é que a gente vai se desenvolver, em que a gente vai encontrar toda essa felicidade que a gente deseja, a gente não vê a possibilidade de algo além dela, a gente começa de fato a mergulhar na busca desenfreada por essas aquisições. E quando a gente não encontra, a gente vive nessa lamúria que volta no início da lição. Então, é essencial para todos nós alimentarmos um desejo de compreensão daquilo que a doutrina espírita nos traz. Essa compreensão da vida futura, de que esta Terra é um planeta de provas e expiações. Sendo assim, nela ainda há predomínio do mal, ainda nós vamos ver situações de profundas dores e dificuldades que fazem parte ainda, né, das características dos espíritos que habitam esta morada, entendendo que o planeta Terra é uma morada, há outras moradas, como o próprio Evangelho nos elucida, há muitas moradas na casa do Pai. Então, queridos irmãos, nós podemos perceber que a partir do momento que a gente busca alimentar esse pensamento, né, de que além da Terra encontraremos algo mais, de que além da Terra nós poderemos viver outras situações, a gente deixa de alimentar o desejo de vencer na Terra. A gente tem a oportunidade de vislumbrar um horizonte que vai muito além, que está muito acima das questões que aqui nós encontramos. E a partir dessa perspectiva de romper esse espaço físico ilimitado e entender que a bondade divina nos oportunizou estarmos hoje vivenciando essa experiência na Terra para determinadas construções e reajustes que serão necessários para que a gente venha a alçar voos maiores e habitar moradas mais felizes, o nosso olhar ele vai se transformando. E aí nós podemos voltar no início desta reflexão, entendendo que quando a lição nos diz a felicidade não é deste mundo, é porque essa felicidade é a felicidade cristã, não é a felicidade alinhada ou próxima das questões da matéria. É a felicidade que está diretamente ligada a ter um olhar para o ser espiritual. A felicidade que se constrói a partir da plena consciência, do equilíbrio entre as minhas ações e a minha consciência, ou
a consciência tranquila. Então a gente vai entendendo que é o ideal que não está alinhado às questões externas, mas sim às questões internas. É algo que eu construo dentro de mim a partir dessa movimentação dos meus sentimentos, sabendo que as leis divinas estão na nossa consciência. É importante termos uma atenção e uma compreensão do valor dos relacionamentos que chegam para cada um de nós, relacionamentos esses que mexem profundamente com os nossos sentimentos e que por mecanismos da lei nós somos colocados em contextos mais favoráveis possível para a nossa transformação íntima a partir dos esforços que nós vamos reiteradamente fazendo na manutenção desses relacionamentos para dar conta de tudo aquilo que é da nossa responsabilidade moral. A gente vai tendo uma clareza e vai acessando essas leis que estão em nós e vamos alcançando um estado diferente de outrora e vamos percebendo que há uma alegria íntima em fazer com que o outro se sinta feliz. Há uma alegria íntima em vencermos as nossas próprias dificuldades. Então, esse olhar para dentro, esse olhar para si mesmo, que é um convite que a doutrina espírita nos traz, nos leva a entender que esse estado de felicidade cristã, ele está totalmente contrário aos estímulos que o mundo material nos oferta a todo momento. Porque na vida em sociedade, esse ideal da felicidade terrena, em todo o seu contexto, todas as suas manifestações, está ligado a uma base, a um fundo, um pano de fundo de um egoísmo. Por quê? É por algo que é meu, é por algo que é para mim, é por algo que é para os meus que eu me torno feliz. E aí nós vamos ver que a felicidade cristã é totalmente na contramão dentro dessa perspectiva terrena. Então a minha felicidade, ela será tão intensa e grande quanto a que eu puder proporcionar ao próximo. Então, nesse olhar do Evangelho de Jesus, dessa vivência de que o maior no reino dos céus é aquele que serve, quanto mais eu estou à disposição, a serviço do crescimento íntimo, mas também do próximo, no sentido de estimulá-lo, auxiliá-lo, sustentá-lo nas suas lutas, mais eu me felicito. É aquele estado íntimo em que não há como eu me sentir bem, tranquilo e calmo, sabendo que ao meu lado há alguém que necessita do meu amparo. Portanto, queridos irmãos, vamos compreendendo que o Evangelho nos esclarece de que a felicidade traduzida por essa paz de consciência ainda não é uma construção sólida, uma construção que nós já tenhamos alcançado na Terra, mas é aqui que ela inicia. Porque muitas vezes esse título, a felicidade não é deste mundo, pode ser compreendido como se houvesse um lugar físico circunscrito no tempo, no espaço, em que a felicidade está pronta para nós naquele lugar. Então eu estou na Terra, passando pelas lutas, eu quero lutar porque aqui é ruim, mas lá eu serei feliz. É uma interpretação incoerente da nossa parte se nós olharmos para o Evangelho dessa forma. Precisamos alimentar em nós esse entendimento e esse pensamento de que a felicidade começa a ser construída aqui,
se é na minha intimidade que eu inicio, é nesse momento da minha caminhada em que eu me encontro que eu começo essa construção, no estado de compreensão, de lucidez que cada um de nós consegue dar conta, é que nós vamos fazendo essa construção de felicidade, entendendo que ela se encontra nas coisas mais simples da vida. Vamos voltar o nosso olhar para a caminhada de Jesus. Tantas situações diversas que ele vivenciou na sociedade. Os seus diálogos eram sempre amorosos, na simplicidade, estimulando os discípulos a servirem com alegria. E percebemos também, trazendo um exemplo de uma das passagens desse evangelho, que é o diálogo de Jesus com Bartolomeu. A lição, que encontra-se na obra A Boa Nova de Chico Xavier. Naquele diálogo tão profundo entre Jesus e Bartolomeu, nós percebemos que havia ali um discípulo triste, E aquela tristeza tendo como um pano de fundo uma incompreensão perante as leis e, portanto, perante a própria vida. Um discípulo cuja mãe acabava de desencarnar e ele se encontrava sozinho no mundo, não encontrava na família a compreensão que desejava, nos amigos, ou seja, havia uma incompreensão acerca da própria vida, acerca do seu planejamento reencarnatório. E naquele momento, Jesus convida Bartolomeu ao bom ânimo, mas acima de tudo, a compreensão daquela oportunidade grandiosa que foi a sua existência, daqueles espíritos que estavam ali à sua volta, que eram grandes estímulos ao trabalho, à alegria, e que nenhum de nós se encontra desamparado, ou nenhum de nós está perdido, quando ele se refere que perdeu a mãe. Quem de nós está perdido se somos todos filhos de Deus? Então Jesus convida Bartolomeu a olhar além daqueles contextos que ele estava enxergando, além das situações terrenas, e enxergasse esse evangelho como uma mensagem da alegria, do bom ânimo, que nos estimula e nos ensina sobre o valor de aprender a servir, a ser útil. E aí nós vamos perceber que em inúmeros diálogos de Jesus, o seu estímulo a todos nós é de que nós estivéssemos sempre com as mãos no trabalho e com o pensamento de alegria dessa oportunidade que o Evangelho nos oferece. Então, queridos irmãos, vamos pensar se nós, em algum momento da nossa caminhada, ou nesse momento em que nós nos encontramos, nós não nos encontramos tristes como Bartolomeu. E talvez a nossa tristeza venha justamente da busca de uma felicidade que é a felicidade ilusória e temporária que esse mundo terreno nos oferece. E qual não será a nossa tristeza e a nossa desilusão se buscarmos por anos a fio alcançar um objetivo material que pode nos trazer ali, por um tempo, uma satisfação, uma euforia, uma alegria que é finita, mas que, ao retornarmos à pátria espiritual e nos depararmos conosco mesmos, poderemos perceber que aquelas situações de felicidade temporária nos levaram a estados longos de tristeza, de amargura, porque nos desiludimos, nos deparamos com a verdade, com a realidade do ser espiritual que somos e talvez venhamos a perceber lá na frente
que nós não conseguimos construir algo nobre e sólido em nós, porque a nossa busca era por algo que ficou na terra. Então, é extremamente importante nós olharmos para essa lição com extremado otimismo e com extremada esperança de que cada dia que nós vivenciamos, cada dia que nós temos uma experiência nova na Terra, é importante para as nossas construções. As lutas, elas ainda fazem parte da nossa caminhada. Então, nós revelamos o estado em que nós nos encontramos pela forma como nós nos deparamos com a luta, pela forma como nós passamos por ela. Tantas vezes ainda podemos estar, num pensamento, por vezes infantil, de que a vida deveria ser ausência de problemas, ausência de dificuldades, ausência de tristeza. Então, se o nosso pensamento ainda é esse, nós estamos muito distantes do aproveitamento da experiência terrena, porque nós também podemos passar pela terra, viver na terra, passar pela dor, sem promover nenhum crescimento, nenhuma construção nobre em nós, iludidos de que basta sofrer que amanhã eu serei feliz. É uma grande ilusão. Então, o Evangelho, mais uma vez, nos convida a esse olhar, a essa compreensão de que é justamente a lucidez, a vivência da dor, da forma como ela chega para nós, procurando entender qual é o convite dela para nós, procurando entender e enxergar nela uma oportunidade de vencer tantas dificuldades, tantas enfermidades morais que trazemos, que é justamente essa luta vivida com esperança, com um olhar além das questões materiais, é que vão nos levar a essa construção da felicidade, desse estado de felicidade que um dia nós vamos olhar para trás e agradecer a Deus por ter testado a nossa fé, agradecido a Deus por ter nos oportunizado tantos reajustes, tantas reparações tão necessárias que nos ajudaram a se despojar de tantas mazelas, de tantas situações de incoerências que ainda carregávamos. Vejamos como que o nosso olhar perante a vida, ele pode ser diferente. Mas é importante que para isso nos estimulemos sempre a partir da ótica do Evangelho de Jesus e não a partir desse estímulo tão grande e muitas vezes perverso que o mundo nos oferece de algo que não é real, que é a ausência de dificuldades nessa morada terrena. E eu gostaria de trazer um trecho de uma mensagem de Emmanuel. A mensagem chama-se Buscando a Felicidade. Saibamos dar do que somos e a distribuir daquilo que retemos, em favor dos que nos partilham a marcha, porque somente a felicidade que se divide é aquela que realmente se multiplica para ser a nossa alegria e nossa luz, aqui e além, hoje e sempre. Esse trecho, ele é muito expressivo, porque, continuando esse entendimento de que essa felicidade essencialmente cristã, ela está muito ligada àquilo, que parte de mim para o outro, que é, como foi dito anteriormente, o aprender a servir e servir com alegria. Vamos pensar, cada um de nós, quantos momentos a vida nos oferece a oportunidade de nós darmos daquilo que somos. Porque dar daquilo que nós temos, muitas vezes nós fomos
até ensinados, educados a isso, né? E principalmente quando é algo que nos sobra, infelizmente, né? Então eu ofereço ao outro aquilo que não me serve mais. Mas o Evangelho, na sua profundidade, nos oferece esse convite traduzido nessa mensagem. Quantas vezes eu consigo dar daquilo que sou, oferecer da minha paciência, da minha amorosidade, da minha tolerância, do meu respeito, porque há inúmeras situações em que o convite que a vida nos oferece é esse, e nós damos um passinho para trás e nos distanciamos tantas vezes do nosso irmão quando ele nos convida, ele nos dá a oportunidade, ainda que inconscientemente, sendo ali um instrumento, um mecanismo da lei, de nós oferecermos algo de nós. E aí nós achamos difícil, nós achamos que está pedindo muito de nós e talvez perdemos essa oportunidade. E aí esse trecho lido, ele nos deixa claro que é isso, é esse movimento, é esse exercício que vai nos levar às construções que irão nos sustentar onde nós estivermos, né? Porque ela só vai multiplicar essa felicidade, né? Porque ela está sendo dividida. Então, aquele estado de vivermos felizes para sempre, né, dos contos de fada, né, alcançando esse ideal da perfeição, viveremos. Mas até chegar nessa construção, precisamos oferecer muito de nós e para sempre oferecermos algo de nós para perpetuarmos nesse estado de tranquilidade, de felicidade que é o nosso ideal. Então, que cada um de nós possa olhar para nós mesmos, que a gente olhe para a nossa vida hoje na Terra, para o nosso relacionamento familiar, aqueles espíritos mais próximos de nós, e vamos procurar observar e responder com sinceridade para nós mesmos o que nós estamos buscando nesses relacionamentos, o que nós estamos verdadeiramente construindo. E tendo respondido a essa pergunta, vamos pensar: qual será a consequência disso para a minha caminhada? Qual será a consequência disso para o futuro, para aquele lugar que não está pronto, que não está preparado, mas que é um lugar que vai chegar dentro daquilo que eu construí hoje? Então, o que eu estou construindo para mim? Qual será a roupagem dessa morada futura? Os valores morais que eu estou edificando hoje, através dos meus relacionamentos, através dessas trocas mais íntimas e profundas, é que mostram um pouco daquilo que eu irei encontrar mais adiante. Então, agora, o movimento que nós precisamos fazer é justamente esse de entender que nós estamos em construção. A própria inoperância que nós podemos estar nesse momento vai nos mostrar, revela para nós algo do lugar em que nós vamos encontrar lá na frente. Então, esse vazio que pode estar à minha volta hoje é o mesmo, e talvez de forma até mais intensa, que eu vou encontrar lá na frente, naquele lugar que ilusoriamente eu pensei que fosse alcançar a felicidade, a tranquilidade e a paz. Então vamos aproveitar essa oportunidade que Deus nos oferece de estarmos na terra com tantas situações de lutas, mas são lutas redentoras. Se ontem nós passamos por essas experiências de forma tão indiferente, de forma tão imatura e ilusória, hoje, à luz do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, tão esclarecedora para todos nós, já temos condições de fazer diferente,
de agir de forma diferente e de buscar na simplicidade da nossa vida momentos de alegria, de buscar observarmos a natureza, essa beleza da criação divina, essa perfeição, buscar observarmos naqueles irmãos que se encontram à nossa parte a sua melhor face, os seus valores. Por que continuarmos presos às dificuldades, às lamentações, se nós temos outras janelas que podem ser abertas? E dependendo dessas janelas de percepção sobre a vida que nós vamos abrindo na nossa caminhada, é que nós vamos poder começar a se felicitar ainda aqui na Terra, sentindo a gratidão e a alegria de poder estar encarnados e olhar a vida com esses olhos de otimismo, com essas lentes de esperança, e aí sim a gente vai poder dizer: a felicidade não é deste mundo, mas a minha eu já comecei a construir aqui, nessa oportunidade. Então vamos sempre voltar o nosso olhar para nós mesmos e para a observância das leis nas nossas relações e na nossa vida. Muito obrigada a todos que tiraram esse tempo para essas reflexões e que possamos continuar unidos em pensamentos, unidos em esperanças, alimentando sempre o nosso campo mental de coisas nobres, de pensamentos otimistas, do belo, da natureza, para que a gente consiga não se deixar levar com tanta facilidade pelos estímulos do mundo, não nos distrairmos com tantas situações que são tão ilusórias e perigosas para nós. Vamos fazer a prece para encerrar este momento. Muito obrigada a todos. Senhor Jesus, Espíritos amigos, agradecemos pela oportunidade bendita deste Evangelho. Agradecemos aos amigos espirituais pelo amparo em nosso favor, pelos estímulos diários, as melhores decisões, as melhores resoluções da nossa vida, que possamos continuar unidos nesse ideal, buscando a cada amanhecer enfrentar as oportunidades, essas lutas com coragem e bom ânimo. Sê conosco, Senhor Jesus, e que assim seja. Obrigada a todos, que assim seja.